Jeremias, Salmo, Jeremias, você acha Daniel, que estavam abertas as janelas para o lado de Jerusalém, lado sul, e 3 vezes no dia se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. 3 vezes ao dia, como antes costumava fazer. Amém? A oração é uma leitura rápida. Daniel 6, capítulo 10. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia, Jesus. Quando Daniel começou a orar, no momento que ele soube que o mal estava contra ele. Amém? Tramaram, fizeram uma trama e estava tudo contra ele. Quando ele viu que tudo estava contra ele, ele foi fazer o que ele mais sabia: orar. Daniel orava às 6 da manhã, Daniel orava 3 da tarde e Daniel orava à meia-noite. Ele foi orar. Glória a Deus por isso. E a Bíblia diz que ele foi orar, porque soube que o mal estava contra ele. O que nós fazemos quando o mal está contra nós? Ah, não vou orar. Ah, eu estou cansado disso já. Eu não tenho força. Não dá para mim orar porque eu não tenho força, pastor. E a gente não ora porque a gente está na prova. Eu sabia que isso ia acontecer, então eu não vou orar. Daniel foi orar no momento que tudo tinha acontecido e estava o mal definido contra a sua vida. Amém? Aleluia, Jesus. A Bíblia diz, irmãos, que aquele decreto não podia ser revogado. Ninguém podia revogar o decreto, nem mesmo quem assinou. Porque segundo a tradição daquele povo e a lei daquele povo, os medos e os persas, ou o povo medo-persa, eles não poderiam cancelar aquele edito, nem mesmo se o rei voltasse atrás. Induziram o rei, mentiram para o rei, conduziram o rei a uma situação. Porque quando o rei pegou aquele governo para fazer, para juntar aqueles povos, ele separou 120 príncipes e separou 3 governadores. E quando ele separou 3 governadores, a Bíblia diz que dos 3 governadores, Daniel era um dos tais. E quando Daniel começou a reger como governador dos 120 príncipes, junto com os demais 2, ele se sobressaiu. Ficou acima dos 120 e acima dos 2 que estavam com ele. A inveja, a mentira começou a tomar conta daqueles homens e eles tramavam contra a vida de Daniel. Começaram a persegui-lo, buscá-lo em algum erro e não puderam achar, porque ele era uma pessoa exemplar. Amém? Amém. E achando nada, pegaram e falaram assim: só tem um jeito. Qual é? A lei do Deus dele. Vamos pegar Daniel na lei do Deus dele. Presta atenção, eu vou abrir um parênteses antes de continuar. O diabo vai te atacar. O diabo vai me atacar. Ele vai procurar na minha e na sua vida uma coisa que a gente fala sempre: a brecha. A famosa brecha. Mas se ele não achar, irmão, ele vai continuar procurando. A Bíblia fala no livro de Jó que ele rodeia a terra e passeia por ela. Quando você faz a volta e faz a volta, você passa muitas vezes no mesmo lugar. Sabe quando você se perde? E vai lá, o GPS pega você, como fez comigo uma vez o Waze, e começou a me fazer dar volta. Eu falei assim: eu já conheço a igreja. Aí dei uma volta, eu conheço a igreja. Passei de novo, fiquei nervoso, porque eu conheço a igreja. Eu sou ariano, né? Eu olhei lá e falei: eu conheço a igreja, porque eu estava perdido. E o GPS me fez dar voltas. Quando você dá volta, você passa muitas vezes pelo mesmo lugar. E quando o Satanás dá volta, ele vai passar pelo mesmo lugar e vai achar a gente fazendo a mesma coisa. O homem não é criativo. O homem não é criativo. Não é mesmo, não. Se você prestar atenção, você vai ver e vai notar que quando alguém peca, sempre peca na mesma coisa. Errou lá atrás, se não se corrigir, vai continuar errando na mesma coisa. Quem é pastor sabe. A pessoa chega e fala: pastor, tem esse problema, esse problema, esse problema. Ela vai resolvendo outro problema, aquele problema, mas o problema fica. Continua. Passou 2 anos, volta no pastor: estou com o mesmo problema. O que é isso? A pessoa não consegue inventar um pecado diferente. Ela erra no mesmo lugar.
pecar. A dificuldade é que nós erramos sempre a mesma coisa. Para o diabo é ótimo, porque ele vai voltar na mesma coisa. É por isso que quando nós vencemos alguma coisa, ele nos tenta com aquilo, porque ele sabe que aquilo de alguma forma está dentro de mim e está dentro de você. É por isso que Paulo fala assim: olha, eu sou o pior pecador. Por quê? Porque ele tinha algo dentro dele que ele sabia que ele não podia conter. Mas irmão, por que você fez isso? Porque não tem jeito, pastor. É a mesma, eu sempre acho desse jeito. Amém? Irmãos, isso é muito sério. Então o inimigo, ele está nos observando, ele está nos olhando, ele está procurando uma brecha na nossa vida para poder usar a brecha contra a nossa vida. Pastor, quando ele não acha, glória a Deus, vai caluniar. Calúnia é pior do que a verdade, porque a verdade você não tem por que esconder, é verdade. Agora a calúnia dói. Pastor Benjamin Felipe Rodrigues contava que tinha uma irmã na igreja que era terrível, falava da vida de todos os irmãos, e deu para falar da vida de um pastor, um irmão que estava doente, e que ele estava em pecado, e falou, e falou, e falou. E quando ela descobriu o problema dele, ela foi pedir perdão para ele. Então ele falou: tem um travesseiro lá, irmã, amanhã só vem aqui com o travesseiro que eu vou perdoar a senhora. Aquele de pena. Ela mente. Aí chegou de manhã na igreja, estava o irmão parado na porta da igreja, a irmã chegou com o travesseiro: está aqui, irmão, pastor. Não, vamos subir no monte. Subiram no monte, ele pegou, rasga o travesseiro, ele rasga, jogou as penas, o vento levou, aí deu o saco para ela e falou assim: agora só junta tudo. Se só juntar essas penas aí, eu perdoo a senhora. Ela destruiu a vida dele, destruiu o casamento, filho, tudo, destruiu a vida do pastor com a língua. A calúnia dói mais do que a verdade. Quando o inimigo não puder com a verdade, ele vai com a calúnia. Amém? Vai falar algo que você não é, e vai falar também aquilo que você é. Ele vai misturar a mentira com a verdade. Vão olhar para mim, vão olhar para você e não vão saber se é verdade ou se é calúnia. Como nós somos brasileiros e somos otimistas, né? Mentira. Nós vamos acreditar no quê? Na mentira. Porque a irmã falou aqui, a Elaine, que nós temos que amar os nossos e os irmãos. A gente não precisa amar, né, irmão? Os irmãos a gente fala mal mesmo, a gente senta a lenha. Não anda direito para ver. Amém? E Daniel estava neste ambiente. Esse era o ambiente de Daniel. O ambiente onde ele estava sendo caluniado. E buscaram algo na vida dele e não acharam. Então procuraram aonde? Na fé de Daniel. O inimigo vai tentar me abater na minha vida pessoal. Depois ele vai no meu casamento. Ele vai nos meus filhos. Ele não acha, ele vai na minha fé. E quando ele não acha nada, ele cria uma situação, ele faz uma armadilha. Faz ou não faz? Quem já teve segundo? Eu já tive. Faz, não faz? Faz. Eu já tive um segundo. Faz. Coisa horrível é ter um segundo. Pastor, por que você não pertence a um grande ministério? Eu posso pertencer. Eu recebo convites para participar de grandes ministérios. Por que não participo? Porque eu não quero ter segundo. E não quero ser segundo. Amém? Então veja só, eu tive um segundo. A primeira igreja que eu tive a oportunidade de dirigir, eu dirigi depois de 10 anos que eu trabalhei numa empresa e dei 1 ano de dízimo. Não vou trabalhar, vou servir a Deus por 1 ano. Aí o inimigo começou a me caluniar. Vagabundo, preguiçoso. 10 anos trabalhando sem pegar férias. Desde os 15. Estava com 25 anos, agora eu vou trabalhar para Jesus. 1 ano, vou dar o dízimo. Não pode dar o dízimo porque é vagabundo, não quer trabalhar. Esse aí nasceu vagabundo. Não, 10 anos sem faltar, sem pegar férias. Peguei 1 semana de férias para casar, fiquei 3 dias, tive que voltar para trabalhar. Amém?
E era esse o meu nome. Dormia até 10 horas da manhã, numa segunda-feira, eu era vagabundo. Porque eu acordava, os vizinhos falavam, acordou 10 horas hoje. Morava numa região que todo mundo acordava às 6 da manhã, mas é que eu estava trabalhando à noite, visitando os pontos de droga do lugar, fazendo vigília, indo para monte. Mas eu era vagabundo. Comecei a ser conhecido como vagabundo. Ninguém me via. Começaram a me ver vagabundo. Meu pai, minha mãe, meus irmãos me chamando de vagabundo. Amém? O pastor foi abrir um trabalho e pegou assim, foi assim, ó. No domingo eu decidi que eu ia fazer isso. No domingo à noite o pastor falou assim, ó, tem uma igreja aí. O pastor Valdir falou pra você tomar conta lá. Tá bom, eu vou lá. Assim, à tarde eu orei, à noite eu fui criado para fazer a obra. Assumi a igreja, eu, mais 2 e mais o primeiro, o segundo, com a esposa. Não chama ninguém. Isso é uma igreja, né? E cheio de cadeira, eu falei assim, como que pode uma igreja cheia de cadeira? Não tem membro, né? Não tem, vamos visitar, né? É falta de trabalho. Não, era muita. E só fica quem falou, né? Porque quem foi ferido não fica, né? Vai embora. Mas eu era jovem, não sabia, irmão. Como Daniel era jovem, não sabia, né? Que os amigos dele, que aqueles que ele mandava, aqueles que obedeciam, falavam para ele assim, tá bom, Daniel, queriam apunhalá-lo. E eu comecei a trabalhar e andar pelo lugar, e ele não estava trabalhando também o segundo, que estava desempregado, só a esposa trabalhava. E eu, irmãos, trabalhei 10 anos, peguei meu fundo de garantia, minha rescisão, e guardei. E fui viver. Guardei o dinheiro e vou trabalhar, né? Eu não pagava aluguel, nada disso, só água, luz e comida, né? Vamos trabalhar para o Senhor. Vamos lá, visitando, trabalhando. E aquilo começou a incomodar o inferno, irmãos. Só para resumir, para você ver o que aconteceu com Daniel, que às vezes a gente não entende o que aconteceu com Daniel. E eu comecei a trabalhar. Em pouco tempo, a congregação que eu estava tinha mais gente que a congregação que tinha me enviado. A congregação que eu estava tinha mais, era mais falada do que a congregação que eu tinha sido enviado. O pastor que me enviou ficou com ciúmes. O segundo ficou com ciúmes, porque as pessoas que estavam ali me amavam. E me amavam porque eu as carregava. Me amavam porque eu as fazia sentir Deus. Me amavam porque eu atendia a necessidade delas. E a gente tinha muita gente. E esse moço começou a procurar na minha vida alguma coisa. Foi me consultar no SPC. Foi fuçar no meio da minha família. Foi futricar no meio dos meus amigos. Foi procurar alguma coisa. Não achando nada, fabricou. Um domingo de virada, de alvorada, fizemos um culto na igreja de alvorada. Fomos a noite toda orando até a alvorada do dia, 6 da manhã. Começamos das 7 às 9 oração, 9 da manhã escola dominical. Terminou todo mundo em jejum. Quando deu meio-dia, levantamos para orar, todo mundo falando em língua estranha. A igreja inteira, criança, todo mundo. Uma benção. As pessoas não queriam ir embora. Aos poucos foram saindo. Ficou eu, meu irmão que é pastor hoje, ele e mais alguém que eu não me lembro. E quando fomos fechar a porta da igreja, parou uma perua da Universal. Abriu aquela porta e jogou uma mãe para fora e uma menina, uma moça de uns 18 anos, no asfalto. E falou, resolve aí. E foram embora. A moça caiu, o joelho tudo estourado. Ela levantou, quando eu olhei para ela, extremamente endemoniada. Estavam desde as 6 da manhã expulsando o demônio da mulher. Era meio-dia, o demônio não saía. E aí, entre meio-dia e 1 hora da tarde, a moça entrou para dentro e falei, vocês querem? Vamos orar para ela lá dentro. Traz para cá. Colocamos, fechamos a porta e fomos orar. Estamos orando e o demônio não saía. Você ficou a noite inteira orando. Você está em jejum e com fome. Você estava ensinando e agora jogam isso para você e você não consegue libertar a pessoa. Esse pastor aí tem pecado, não é possível, está em pecado. Começou atrás de mim, irmão, está em pecado. É por isso que o demônio não sai. Aí eu olhei para ele assim, me faz um favor, eu preciso de água. Ele falou, vou pegar na torneira. Não, quero água mineral. Vai buscar água mineral?
Aí ele, segundo, dei o dinheiro, abri a porta, pode buscar com o general. Quando ele saiu, o demônio também saiu, deve ter ido atrás dele, né? Porque ele saiu, a gente orou, a mulher foi liberta. 3 da tarde. 3 da tarde, do meio-dia e meio a 3 da tarde. Imagina se estivesse em jejum, mas tinha alguém no meio que não estava na mesma comunhão. Saiu o demônio. Colocamos o carro, a mulher, tal, levamos o Jaraguá, não lembro onde foi, deixamos. Irmão, chegou a noite e ele enfiou água na minha cara. Aqui é sua água. Eu não, já tomei, obrigado. Nem tomei água. Ele falou, não, obrigado. E esse irmão, todos os cultos me pedia perdão. Dava um beijo aqui. Imagina eu me beijando você. Eu sou das antigas. Beijou eu fico bravo. Aí eu me fico dava um beijo. Eu falei, não é congregação, não precisa beijar. E foi aquilo me incomodando. Os meus amigos da igreja, de onde tinha me mandado, falavam assim, Silvinho, cuidado, eles vão derrubar você. Estão tramando. Eu falo, deixa tramar, irmão. Pois bem, chegou um dia, para encurtar e entrar não sair da palavra, né? Eu estou na palavra. Chegou um dia, irmãos. Eu estava, no dia que eu estava, não, nesse dia que eu estava expulsando o demônio, eu senti que entrou uma mão no meu bolso e saiu uma mão do meu bolso. Mas eu não senti o que era. Correu tudo isso, fomos lá, entregamos a mãe e a filha na casa, fomos embora. À noite, 6 horas, voltamos para o culto. Quando chegamos no culto, estava o pastor que tinha me mandado, mais o diácono que acho que morreu, sentado do lado, que era presbítero hoje, ele. E eu falei assim, não tenho que sentar, né? Eu tenho que sentar os irmãos. E não tem problema, eu falei, sentei. Estou falando isso que é a Assembleia de Deus, né? A Assembleia de Deus, pastor, senta no púlpito. Eu fui lá, sentei, né? Não tem coisa com isso, né? Ajoelhei, orei. O pastor veio, falou assim, irmãos, eu vou dirigir o culto. Eu falei, amém. É o pastor, né? Dirigiu o culto. Fez o culto. Não me falaram nada. Fiquei sentado fiquei. Não entendi nada. Acabou o culto. Temos uma reunião com o pastor Silvio. Por favor. Me chamaram lá para dentro. Eles só fizeram comigo, foi igualzinho. Fui lá para dentro, entramos lá na secretaria que eu tinha arrumado, sentando. Qual o problema, pastor? Pode falar, não, é que você está roubando da igreja. Quer dizer que eu sou ladrão, irmão? Você não sabia que eu trabalhei 10 anos numa empresa, fui chamado de ladrão e fui embora do outro dia? Você sabia disso? E depois descobriram que eu não era o ladrão, que o ladrão era outro, que o outro estava roubando, aí quiseram me levar de volta e eu não voltei mais? Você sabia disso? E o homem que me chamou de ladrão morreu 6 meses depois? O senhor sabia disso? E está me chamando de ladrão? É, não sei o que eu estou chamando, é ele. Aí foi assim, aí o segundo era o secretário, o tesoureiro, né? Cuidado com o tesoureiro. Falou assim, você está roubando sim. Estou roubando? Prova. Eu tirei 145 reais, cruzeiros, né? Na época, cruzeiro real, um real novo, usado, sei lá que dinheiro que era. Paguei uma conta de luz sua e você não pagou a igreja. Você ficou com o dinheiro da igreja. Eu falei, o quê? Você pagou a conta de luz minha? O que ele fez? Foi na minha esposa. Pegou a conta de luz. Eu pago, pastor Silvio. Pastor Silvio é uma vez, eu pago. Eu pago. Você paga? Eu pago. Pagou a conta, não disse nada pra ninguém. Como se eu tivesse lá, me dá 145 reais aí. Ela me dá. Eu vou lá, pago e... É isso, irmão! É! Eu estava desprevenido. Abaixei a cabeça e falei, Jesus, o que eu faço? Irmão, na mesma hora, presta atenção, na mesma hora veio uma cena na minha mente. Na hora que eu estava expulsando e falei assim, sai! Em nome de Jesus, uma mão entrou e saiu do meu bolso. Eu não vi quem era, porque tinham 3, 4 irmãos comigo. Alguém colocou alguma coisa no meu bolso. Eu falei, quanto é? 145. Eu tirei daqui, ó. Botei na mão do outro. Tinha 145. Paguei. Eu falei, eu nunca peguei nada da igreja. E nunca faria isso. Você é o tesoureiro, você é o responsável. Eu nunca disse que você pagar conta nenhuma minha. Aí ele abaixou a cabeça, o pastor pegou e falou assim, então tá resolvido, mas você volta pra lá e o fulano fica aqui. Tá bom. Você vai assumir isso? Falei para o diácono. Ele falou, vou. Você não tem medo, não. Ele assumiu no sábado. O sábado foram empossar ele. Enquanto empossavam ele, roubaram o carro dele. Os ladrões foram lá,
levaram o carro dele. Até hoje não acharam o carro dele. No outro ano, Deus levou a esposa dele, 10 anos mais nova que ele, levou de câncer. Amém? Porque o problema não sou eu, é a obra de Deus. Mas a mentira, a calúnia dói. Aquilo foi uma facada. A primeira igreja que eu estava pastoreando, 24 para 25 anos, uma facada, rasgou por dentro. Traição é a pior dor que alguém pode sentir. Amém? E Daniel estava sendo traído. E quando trai você naquilo que você ama, é pior ainda. É por isso que Deus, irmãos, tem um vazio no coração dele. Porque o diabo era filho de Deus e o traiu. Isso criou uma dor dentro de Deus, que só quem passou ou passa pela traição e sente a traição sabe o que eu estou dizendo. Dói. Amém? Dói você conduzir a obra de Deus. Dói você fazer as coisas do trabalho ou onde for, no meio da sua família, e ser traído. E a Bíblia fala: os teus inimigos, ó Israel, são da tua casa. Não está lá fora, irmão. Está aqui dentro. Está dentro da minha família, dentro da sua família. Está no nosso meio. Está usando a situação para nos envergonhar, nos humilhar, para nos derrotar. Mas graças a Deus que sempre Ele vai te dar vitória através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas não pode deixar a fidelidade. Daniel era fiel. Eu vou orar 3 da manhã, eu vou orar 3 da tarde, 6 da tarde e meia-noite. E de madrugada vou orar de novo. E vou orar para todo mundo ver, porque eu não tenho vergonha de Deus. Você tem? Eu não tenho. E ele foi abrir a janela para o lado sul, onde está Jerusalém, e se inclinou para orar. E quando ele está orando, falando com Deus, contando a traição, os inimigos falaram: ó, tá vendo? Tiraram uma foto e botaram no WhatsApp e mandaram para o rei. E o rei chamou, e o rei, quando soube o que estava acontecendo, tentou livrá-lo ainda. Mas olha, presta atenção: há situações que ninguém pode livrar você, nem teu pai, nem tua mãe, nem teu amigo, nem a tua amiga, nem a tua família, nem tua esposa, nem tua filha, nem teu pai. Ninguém pode te livrar, mas Deus pode te livrar. Ele fala assim: se você passar pelo fogo, eu vou passar com você, Daniel. Se você entrar no meio da cova dos leões, eu vou entrar com você. Amém? Aleluia! Glória a Deus. E nós, irmãos, estamos introduzindo a palavra que nós vamos falar mais vezes. Cada leão que está ali representa algo na minha e na sua vida. E representava algo na vida de Daniel também. Amém? E ele é condenado. E o rei não consegue livrá-lo, pelo quesito que a lei não pode ser revogada.